Amém. E hoje o nosso convidado especial é o pastor Rafael Pereira. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo. Eu sei que você já conhece esse estúdio aqui, já frequenta bastante, principalmente nas sextas-feiras, mas a Bênção do Trabalhador é nosso primeiro encontro aqui no podcast, em formato de podcast. Então, é uma honra para nós receber você para compartilhar um pouco do seu conhecimento, as suas experiências com Deus, que certamente nós queremos conhecer um pouco da sua história, como que você se converteu e um pouco das experiências que você teve com Deus, mas também vamos falar desse livro, Leão de Judá. O Rafael, além de pastor auxiliar, ele é autor de livro. Autor, E é um homem olha. de escritor e um homem de grandes conhecimentos, né, Bira? Sem Quando você dúvida. escuta ele falar, meu, esse homem, puxa vida, esse homem é uma internacional, enciclopédia. diga-se de passagem. Internacional. Tinha gente em Paris Não, escutando o livro, apresentando o Olha aí, livro. Que pois chique. internacional. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor Rafael. Boa noite, pastores, Alexandre, Bira, pastor Ezequias. Dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Esse horário que acontece a Bênção do Trabalhador, normalmente eu estou atendendo lá na recepção da igreja, mas sempre no dia seguinte eu já coloco Olha. e acompanho a Bênção responsa, do puxa vida. Trabalhador. Tenho acompanhado aí doutor Fábio, doutora Letícia, pastora Áurea e as pessoas que têm passado aqui. Então, esta é uma bancada de pessoas inteligentes. E eu me sinto honrado de ser convidado para estar numa bancada como essa. Qual? Amém. Qual bancada? Então, um prazer imenso e que todos que estão nos acompanhando me direcionem aqui. Que câmera que eu olho Ali, quando eu aquela for ali, falar mas- com... Qual? Aquela ali. Aquela ali. Então, que você possa ficar ligado aí, que o Senhor possa nos conduzir para que possamos ser edificados na noite de hoje. Amém. Prazer Amém. estar com vocês. Que bom. Cada um tem um cosmo que merece, não tem um giro que merece. Ô, Rafa, Um abraço aí, irmão Wilson. Deus abençoe. Amém. Você, pelo jeito, foi sempre... Tanto é que você hoje é um estudante de educação física, fez Instituto Teológico Quadrangular, e você estudou, foi um grande estudioso da Bíblia. E em que momento você tomou a decisão de escrever esse livro chamado Leão de Judá? O que te inspirou a escrever sobre esse tema tão importante para nossas vidas? Primeiro dizer que hoje ter o privilégio de pregar o evangelho é um milagre de Deus, porque eu fui muito tímido, sou tímido até hoje, mas um dia eu li em Apocalipse, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu falei, Nossa. opa, Isso não aí. sou eu. Opa, tá na hora da gente perder, porque eu era muito tímido, demais, daquele assim que para falar com as pessoas baixava a cabeça. E Deus trabalhou na minha vida. Então, é um milagre de Deus. Olha Hoje, que que nem você interessante. falar, Mas você concluindo sabe, faculdade, eu acho- escrevi livro, estamos lançando livro, pregando evangelho. Então, Só é um um milagre parênteses de antes de Deus. você entrar no assunto livro, é um assunto bastante irrelevante, e é interessante essa questão da timidez, né? Você vê que tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não sou pregador, eu posso orar sozinho, mas eu não tenho coragem de falar, não no púlpito, né, mas falar num grupo de 3, 4 pessoas. Né? Que dica que você daria para essas pessoas que até são cristãos, que falam assim, eu não consigo expressar a palavra de Deus, eu não sou conhecedor para falar, para pregar o evangelho, seja para um amigo do lado, seja para um familiar. Que dica que você daria para essas pessoas que se sentem também esse nível de timidez para falar, expressar um pouco do amor de Deus para outras pessoas? O que você poderia compartilhar? Uma dica simples é a pessoa ser ela. Dar o testemunho do que Deus fez na vida dela. Ela não precisa saber falar palavras difíceis, né? De alto calão. Seja você. Testemunhe o que Cristo fez na sua vida. Na sua simplicidade. Tem pessoas que têm simplicidade, pessoas que não tiveram acesso a estudo, mas testifique o que Deus tem feito na sua vida. Com certeza, o testemunho da pessoa, por mais simples que seja, vai edificar e abençoar outra pessoa. Isso está diretamente ligado porque, assim, não que seja uma regra, né? Mas muitas das pessoas tímidas, na verdade, o receio dela, do que o outro vai achar dela, De ser julgada, né? de ser julgada, que está por trás disso. Por isso que eu acho que é muito, muito pertinente o que você está dizendo, que essa verdade que ela tem, a verdade que ela carrega dentro de si, e sem medo de julgamento, porque é uma verdade absoluta daquilo que ela tem, sem dúvida nenhuma, vai trazer ela do linguajar dela, da maneira dela, com a simplicidade dela, vai conseguir É comunicar. que eu acho que muitas pessoas se limitam a esse tipo de comportamento, de atitude, pelo fato de o que as pessoas vão pensar. Né? E, Se eu falo errado, se eu falo errado, ou, se eu errar alguma ou coisa. até o contexto histórico mesmo, dizer assim, mas aí a minha história não é muito boa. Né? Então, cada um tem uma experiência com Deus e a sua história.
né? Então, cada um tem o seu livro, os seus capítulos que já foram escritos, né? Então, você não deve ter vergonha, porque, de repente, a sua situação é a situação que o outro pode, de repente, estar passando. Então, por isso que é edificante a gente compartilhar experiências, né? Agora, é lógico, se a pessoa percebe que ela tem um chamado da parte de Deus para ser um ministro do evangelho, um pregador da palavra, é lógico que a pessoa deve se esmerar. Então, tem cursos de oratória, a pessoa deve buscar estudar, ler, principalmente a Bíblia, comer a Bíblia, ler bons livros relacionados à Bíblia, orar. Orar é o melhor curso de oratória, é a oração. É a base. pessoa falar com Deus e ali na oração, falando com Deus, ela vai percebendo a sua entonação de voz, ela vai percebendo se ela é mais eloquente, menos, se ela deve colocar um pouco mais a voz. Então, o melhor curso de oratória é a oração. Vai orar, passar tempo com Deus, você vai desenvolvendo a sua fala. É mesmo porque, assim, eu creio também, pastor Rafa, que assim, o próprio Deus não vai chamar todo mundo para ser um orador. Sim. Mas assim, a pessoa pode ser ali, de repente, na simplicidade dela, acho que a timidez está relacionada não apenas à fala, né? Que é o que você falou, que você tinha uma grande característica, você superou isso, né? Você superou e desenvolveu. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, ela pode se vencer a timidez, às vezes, de abraçar um irmão na igreja, de, por exemplo, de olhar no olho da pessoa. Isso tudo isso é um pouco de timidez também, que pode, inclusive, inibir a pessoa de fazer uma boa ação, de ver se a pessoa está precisando de alguma ajuda, de, às vezes, orar para alguém, de fazer algo mais, né, até a própria filantropia tem vergonha de fazer muitas coisas, né, Alexandre? Verdade. E falando um pouquinho do livro Leão de Judá, o que te inspirou? Como que foi o que fez você a chegar nesse tema tão importante para nossas vidas e como que foi a trajetória? Eu nunca tive esse pensamento de escrever um livro. Não era algo que passava na minha cabeça, que eu tinha como projeto de vida. Só que um tempo o Espírito de Deus colocou um questionamento no meu coração. Porque eu estou na igreja desde os 3 anos. Nós cantamos, nós ouvimos pregações. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Aí veio na minha mente, na meditação, Judá, ele é o 4º filho de Jacó. Ele não tinha o direito à bênção da primogenitura, que é do primogênito. Então, por que ele foi escolhido para da descendência dele vir Jesus? E aí eu fui estudar, né? Fui estudar a família de Jacó e estudar e entender por que essa bênção caiu sobre Judá. E dos estudos eu abri o Word e comecei a marcar meus estudos ali. Não como na intenção de lançar um livro, mas o conteúdo começou a criar, vamos dizer, corpo, e daí começou a vir, mas isso daqui acho que dá um livro, hein? Olha. Isso daqui acho que dá um livro. Só que não tinha a mínima ideia como que se lança um livro. Como que eu vou lançar um livro? Aí o Alexandre Rota lançou o livro dele, né? E que é daqui da igreja. Um abraço para o Alexandre Rota, se estiver nos acompanhando. E daí eu fui nele e perguntei, falei, Alexandre, eu tenho um conteúdo lá e tal, e você lançou seu livro, como que é esse processo? E ele me deu as indicativas de como fazer, me indicou a editora, Autor da Fé, que ele teve uma ótima experiência, um pessoal super profissional. Aí aqui da igreja eu tive ajuda também do Felipe Marchiori, que fez aí, que programou a capa, que fez uma parte do processo do livro, né, as partes técnicas. O Xangai, que lançou o livro dele, também me deu ótimas dicas, me ajudou na revisão. Então eu tive esse auxílio de pessoas mais experientes para poder lançar o livro e mandei o conteúdo para o Autor da Fé. Até foi algo interessante, um dia até o pastor Ezequias me questionou assim. O pastor Ezequias chegou na igreja, um dia à tarde aqui, pegou o livro, olhou para o livro Nem assim... ele sabe disso. Falou assim, foi você mesmo que escreveu esse livro? Aí eu olhei pastor Ezequias assim e falei, não, pastor, foi o vizinho que escreveu o livro. Eu só coloquei o meu nome, enfim. Aí ele explicou e depois, eu vou até me retratar com o pastor aqui, que a editora me falou que hoje muitos autores não escrevem os seus livros. Sim. Eles mandam uma sequência de esboços ou mandam a ideia e os profissionais escrevem. Porque tem profissionais que eles vamos dizer assim, você faz
Os tópicos. Uns tópicos, vamos dizer assim. E aquela pessoa que é o profissional, ele desenvolve aquilo, vamos dizer assim, encher a linguiça, né? Então ele desenvolve são técnicas, vi, né? Aí só São coloca o profissionais. nome do autor lá, que nem tá o meu aqui, fui eu que escrevi, ó, lançando o meu livro. O senhor não sabia que existia esse Tem tipo até de uns profissional. profissionais. Imagine, cara, palestras, né? 3 anos estudando pra escrever o livro. Então, pessoal, eu que escrevi, estudei. Mas não foi a intenção Ô, mal. Rafa, ele não Mas eu sabe se entendi, sentiu mais, eu entendi. Depois eu vim entender. Ele não sabe se sentiu mais Rafa, ele não sabe se sentiu mais raiva da menina que chamou ele pra sentar no fundo do ônibus ou de você, viu? Ô, Rafa, e o que chamou a atenção, assim, que você quis se aprofundar tanto, assim, falar quem quer ajudar? Assim, que lições que você tirou, assim, que pode compartilhar pra gente? Vamos lá, agora a nossa conversa vai ficar bem interessante. Primeiro, nós precisamos entender a estrutura da família de Jacó. Jacó, ele se casou com Leia e Raquel, e com o tempo foram dadas mais 2 esposas para Jacó. A Bila, que era a serva de Raquel, e a Zilpa, que era a serva de Leia. Então, Jacó tinha 4 mulheres. Dessas 4 mulheres, nasceram 12 filhos e uma filha, que são ali as 12 tribos de Israel, tirada dos 12 filhos de Jacó. Com a Leia, nasceram os 4 primeiros: Rúben, Simeão, Levi e Judá. A bênção recaía sobre o primogênito. Então, o Rúben, ele tinha a bênção da primogenitura, ele era para dar sequência no clã da família de Jacó. O Messias era para ter nascido da descendência do Rúben. Hoje éramos para nós, nos nossos cultos, pregarmos, cantarmos Jesus, o leão da tribo de Rúben. Os Mas Rubenitas, talvez, não sei se, né? Os Rubenitas. Sim, sim. Mas o que aconteceu nesse processo que o Rúben perdeu? Quando nós estudamos o Rúben, ele era um cara calmo, ele era um cara sensato, não se metia em confusão, ele honrava o seu pai, ele era um cara trabalhador. Tanto que na história de José, quando os irmãos quiseram matar José, primeiramente, foi o Rúben que defendeu José. Ele falou, vamos jogar o José. A ideia de jogar o José na cova foi do Rúben. Vamos jogar o José aqui, mas ele falou aquilo para quê? Para ganhar tempo. Tanto que o texto diz que eles lançaram José na cova e o Rúben saiu para buscar alguma coisa para tirar, uma corda para tirar o José. Quando ele voltou, eles já tinham vendido o José para os mercadores ismaelitas. O Rúben rasgou as vestes, ficou revoltado, porque quando ele chegou e viu que o José não estava lá, ele achou que os seus irmãos tinham matado o José. Ele era contra. Ele era, vamos dizer assim, para ter o maior ciúmes de José. Por quê? Porque a honra estava sendo dada para José, capa colorida para José, e ele era o primogênito. A honra era dele, mas ele não ficou com ciúmes. Ele tinha vantagem, porém, o contexto histórico não estava na vantagem para ele, estava para o outro irmão mais novo. Né? Então veja como que o Rúben ele tinha muitas qualidades. O que aconteceu que ele perdeu essa bênção? O texto diz que ele manchou o leito do seu pai, quando ele se deitou com Bila. Bila, uma das esposas de Jacó, mãe dos seus irmãos Dan e Naphtali. Em algum momento da história, o Rúben e a Bila se deixaram envolver por uma paixão proibida, e ele se deitou com uma das esposas do seu pai. Naquele momento, o Rúben perdeu a bênção que estava sobre a sua vida. É interessante isso, porque Jacó soube, mas Jacó decidiu não fazer nada, porque ele teria que... a lei era rígida concernente ao adultério. Ele teria que matar tanto a Bila quanto o filho. E Jacó recuou, decidiu não fazer nada. Ficou até aquela mancha como se fosse uma impunidade. Tem até um versículo lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, que fala, por não fazer logo o juízo sobre a má obra, é por isso que o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então aquela situação ela ficou, como se nada tivesse acontecido.
Não sei se a situação durou, né? Aquele caso entre os dois foi algo rápido ou foi algo mais duradouro, demorou um tempo a mais. Mas aquilo ficou esquecido. Lá em Gênesis 49, Jacó já está velho no Egito. E Jacó fala para os seus filhos: me tragam os meus filhos porque eu vou abençoar antes que eu morra. Quando chega o Rúben, o primeiro, ali era a hora dele receber as bênçãos que ele tinha direito por nascença. O Jacó falou: eu não vou te abençoar, porque subiste no leito do seu pai. Manchaste o leito do seu pai. E isso era A bênção não está sobre a Pastor sua Rafael, isso era uma coisa tão importante, não é? Como hoje é importante, porque é um princípio, não é? Você honrar o pai e a mãe, né? Eu me lembro uma vez, a gente estava num restaurante em Campinas e o Levi era pequenininho e eu tinha um garoto lá brigando com o pai e com a mãe. Sabe aquelas crianças birrentas? E ele batia no pai. Aí o Levi foi lá e disse assim: olha, você está errado. Você tem que honrar o pai e a mãe, porque senão você não vai viver muito. Aí o menino se aquietou, cara. Né? Se aquietou, ficou lá e foi brincar, que eles estavam naquela negócio de brinquedo do restaurante, né? Então veja que é importante, não é, a bênção de um pai sobre o filho, né? Então diga aí quais foram as consequências do Rubem. A consequência foi que ele perdeu o maior privilégio que a sua descendência teria de um dia nascer o Messias. Então, assim, isso até é um ensinamento para as pessoas que estão nos acompanhando. A bênção de Deus está condicionada a princípios. Seguir princípios na área financeira, princípios na área familiar, princípios na vida sexual, nessa área, na vida moral, ética. E, assim, a Bíblia é clara, né? A Bíblia fala sobre os pecados na área sexual. O adultério, a prostituição, a fornicação e a luxúria. Então, assim, Salomão, depois das experiências ruins que ele teve, disse: tomará alguém fogo no seu seio, sem que se queime as suas vestes? Andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será quem se entregar às paixões da área sexual, quem tocar naquilo que não lhe pertence. Então a mensagem é: se porventura você está em uma situação assim, ainda dá tempo de você sair dessa situação. Ô Rafa, olha que interessante você falando desse tema. Ó, um versículo aqui que eu separei, diz lá em Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Olha, muito forte. Em cima do que você está falando. Deus. Então, assim, é uma coisa bastante séria mesmo, que às vezes a gente fala assim: se eu não estou obedecendo aos princípios bíblicos, a minha oração é em vão. Né? Em cima do que você está falando. Exatamente. É muito sério isso, E os né? princípios de Deus não é para restringir a Deus, colocar isso daqui para me restringir. Muito pelo contrário, é para nos preservar. Então... E termos o total acesso a Deus, não é? Além disso, preservar a nossa vida e termos total acesso comunhão, a Ele. Exatamente. Então Deus coloca, né, a vida sexual depois do casamento, para que o casal possa se moldar, para que a família vá bem. Deus coloca para a área financeira a pessoa seguir ali os princípios da palavra de Deus. Não é nada para que a gente não possa aproveitar a vida, muito pelo contrário, para que nós possamos aproveitar a vida ao seu máximo. Então a bênção de Deus está condicionada a seguir princípios. E o Rúben, que tinha tantas qualidades, que era, vamos dizer, aos olhos naturais, a pessoa ideal para dar sequência no clã da família de Jacó, perdeu por um momento de deslize, por dar lado para a sua parte carnal e por se deitar com uma das esposas do seu pai. Isso tem a ver também, pastor, com o Rafael, e todos vocês aí que nos ouvem, com as inclinações do nosso coração, né? Do coração do homem. Né? Porque a inclinação do coração do homem ela é perversa e má. Então não há verdade no homem. Então veja que
o moço que era a esperança, né, ali da família inteira, veja que uma decisão, né, e o exemplo dele tem outros exemplos na Bíblia, uma decisão errada, O DDD, né? Decisões que decidem o destino. Então, aí uma Boa. decisão errada naufragou talvez um projeto que era para ser muito maior e uma descendência poderosa na terra. Eles foram Né? muito apagados perto do que era para ser a tribo de Rubem. Então, E Judá? Mas Judá- daí, vamos chegar lá. Conclua então. Não, pode continuar. Ó, o Rubem é o primeiro. Aí, automaticamente, a bênção vai passando. O segundo, Rubem Ele não era o Simeão. segundo Judá ainda. teve um Não, monte de vacilo O aí, Judá né, é o pastor? quarto. Sim. Teve um monte de Teve um vacilo. monte de vacilo, de Aí, errar. ó, vamos já pegar os dois pra gente ganhar tempo. O Simeão, o segundo, e o Levi, o terceiro. Então, vamos dizer, vai cair para o Simeão, e se Simeão vacilar, vai cair para o Levi. Os dois caíram juntos. E o que foi Perderam e juntos. qual foi esse episódio aí que fez com que eles caíssem, pastor? Jacó chegou numa terra chamada Siquém, e o príncipe daquela terra ficou enamorado da única filha de Jacó, Diná. E o texto diz que eles foram para um ato ali antes do casamento. Muitos acham até que ele forçou a moça, mas o texto não diz isso. Eles tiveram um relacionamento homem e mulher antes do casamento, o que era uma vergonha. Então, quando essa notícia chegou para Jacó, da mesma forma, Jacó aprendeu com os erros deles de jovem, com os erros que ele cometeu de jovem. Então, ele tinha muita prudência na hora de tomar uma atitude. Jacó não fez nada e esperou seus filhos virem do campo. Quando os jovens chegaram do campo e ficaram sabendo o que aconteceu, houve uma revolta na família de Jacó. Só que o texto fala que o jovem, o príncipe Siquém, ele queria se casar com Diná. As intenções eram boas, né, dele. Ele realmente se apegou à moça, ele foi no seu pai, que era o rei, falou, eu quero me casar com a moça, vamos lá, vamos fazer a proposta, vamos nos unir. E eles foram, o príncipe foi com o pai, com a comitiva real, até o acampamento de Jacó, para oficializar o pedido de casamento. Aí os jovens que estavam revoltados agiram de coração astuto. Falou, nosso povo tem a circuncisão, que é o pacto que Deus fez com os filhos de Abraão. Para quem não sabe, a circuncisão era feita nos homens e ali tirava a pele que envolvia a cabeça do pênis do macho israelita, hebreu, descendente Os judeus fazem isso de Abraão. até hoje, né? Eles Sim. têm até uma cerimônia de circuncisão que até hoje eles seguem, né? Eles são baseados em cima dessa lei ainda. Isso, para nós, é até a cirurgia de fimose. Pra nós, Oitavo dia a de cirurgia nascido. fimose, que é até uma questão de higiene. Mas era algo que diferenciava os israelitas dos demais povos. Era um pacto que Deus fez com Abraão. E os filhos de Jacó falou para o rei ali, e para o príncipe Siquém, vocês e toda a cidade de vocês, para fazer aliança com a gente, tem que fazer a circuncisão. Os homens da cidade têm que se circuncidar. Como o príncipe queria muito se casar com a jovem, ele convenceu o pai, o rei, e falou, não, vamos fazer essa aliança. Todo mundo, vamos fazer. Vamos fazer aliança, vamos falar com os homens da cidade e vamos fazer aliança. E assim foi feito. Olha só a falta de responsabilidade dos filhos de Jacó, porque aquela cidade decidiu fazer aliança. Olha, E fez os homens se circuncidaram. todos. Todos. E aí a Bíblia fala que no terceiro dia que eles estavam com a maior dor, né? Que imagina uma cirurgia dessa, naquela época Sem que não anestesia, havia, né, os agulha. recursos de hoje, os homens fizeram, então tinha todo aquele tempo de recuperação, os homens estavam debilitados. O Simeão e o Levi, o texto fala, entraram afoitamente na cidade e mataram os homens ao fio da espada. Sequestraram as mulheres, roubaram os despojos. Foi realmente um massacre e uma vergonha para a família de Jacó. Aí tem todo um contexto ali, depois as pessoas leem lá. Então a gente já tem a história do Rubem, do Levi, qual outro? Do Rubem, do Simeão, Do Simeão e do Levi. Aí, para a gente concluir essa parte dos três.
tanto o Simeão e o Levi, quando passaram por Jacó, quando Jacó estava no leito de morte, chamou os filhos para ser abençoado, Jacó falou, vocês dois também não. Que o meu conselho não seja com o de vocês, porque vocês envergonharam o meu nome naquela situação. Eles mataram o príncipe, mataram o rei, mataram os homens, mataram todos. Então, o sentimento, e aí o livro, eu até coloco no livro, nós devemos tomar cuidado com o sentimento de ira e precipitação. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, nós podemos até ficar irados em alguma situação, mas a Bíblia fala que não se põe o sol ao final do dia e você continue com a mesma ira. Eles entraram afoitamente, precipitação. Eles não pensaram nas consequências. E tanto a tribo deles, de Simeão e de Levi, perderam a oportunidade de receber essa bênção. Então você vê, mais uma vez, a gente observa que a impulsividade, né, aquela coisa, o ímpeto daquele homem... Porque na antiguidade, esses homens, eles eram... A honra era lavada com a guerra, né? E a gente observa isso claramente nesse contexto aí. Então, as batalhas eram travadas e os vencedores é que levavam tudo aquilo que, como você já mencionou. Mas, dentro desse contexto, pastor, de que forma essa narrativa do Rubens, do Simeão, do Levi, do Judá, elas refletem uma complexidade, nessa complexidade das relações familiares, e esses desafios morais, espirituais, quando envolve essas relações, essas emoções humanas, né? E de que forma isso a gente pode atenuar esse tipo de conflito? Porque as pessoas estão falando cada palavra difícil aí. Eu vou pedir o tradutor aqui, ó. Vou abrir o tradutor aqui. Porque na verdade a gente parece que é uma história distante, né? Num contexto assim que, mas isso aconteceu há 5.000 anos atrás. Não, é um contexto mais real do que a gente possa imaginar, né? E de que forma a gente poderia traçar uma linha para a gente poder... Um norte, para que talvez algumas famílias que estejam aí nessa beira de situação, né, de vingança, de ira, e para a gente poder contornar. Ou seja, eram pessoas que aparentemente sempre andaram na linha. Em um momento de descuido... de não vigiar, de vingança, de raiva, do arder da paixão, perderam a bênção. É assim, o que você falou até na questão da distância, 5.000 anos, o ser humano sempre foi ser humano. Salomão disse, nada é novo, o que acontece hoje já aconteceu no passado. Então, a nossa essência é a mesma. Os problemas, os conflitos, as situações sexuais, as guerras, as pelejas, as iras, as revoltas, o que aconteceu na época deles acontece hoje na nossa sociedade. Sim. Então, os mesmos problemas. E a forma de nós traçarmos uma linha para tomarmos cuidado é isso daqui, ó. Hoje nós temos a graça. O Filho de Deus já nasceu, nos abriu o tempo da graça. Amém. Nós temos a palavra de Deus, escrita em 1.600 anos por mais de 40 autores, que é a boca de Deus na terra, que é o livro para reger a nossa vida. Se nós não somente formos leitores, como diz Pedro, não sejam somente leitores, mas sim praticantes desta palavra, nós recebemos o norte para nós sermos abençoados. Pastor Rafael, acho que é até importante, muito interessante você estar dizendo, porque assim, todo esse contexto foi no Antigo Testamento e estava preparando a vinda de Jesus, né? Então ali tinha uma bênção que era feita de pai para filho em uma situação de primogenitura, de um contexto como é que eu posso dizer assim, de uma preparação para a vinda do Filho de Deus, que era quando Jesus nasceu. E como você bem comentou aqui agora, a gente está num tempo da graça, né? E a Bíblia fala que todos os quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, a adoção que Deus nos dá através de Cristo Jesus, através da graça, é um favor imerecido. Porque às vezes a gente olha de uma maneira muito para a nossa vida de hoje e fala, caramba, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu vou perder a bênção de Deus por conta disso.
Se você permanecer... Será que eu tenho chance? Porque senão a pessoa vai falar, puxa vida, não vou voltar mais pra igreja, que eu fiz uma vingança lá, a pessoa me fechou, fui atrás do cara, xinguei, enfim, qualquer semelhança é mera coincidência, né, Alexandre? Né, mas da brincadeira à parte, que a gente tem uma história à parte aí que comentou, que a gente tava comentando esse final de semana. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa acha merecedora da graça de Deus, fala, puxa vida, perdi a bênção agora? Como é que é, pastor Rafael? Mas assim, ninguém é merecedor. Por isso que o evangelho é tão maravilhoso, essa graça é tremenda. Ninguém é merecedor. Todo dia precisamos o da preço, misericórdia. Todos os dias. O preço que Jesus pagou é o próprio Deus que desceu na terra e se entregou numa morte de maldição para tomar sobre ele os nossos pecados. Então nós não conseguimos pagar isso daí. Então você que nos ouve, que talvez pense, mas eu sou um miserável pecador. Todos nós somos. Mas se nós cremos, Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Se você crer e receber e abrir a porta do seu coração, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pastor Rafael, tem uma parte que... Deixa uma partinha para o Judá aí, falar do Judá. Judá, exatamente. Fechamento. Porque tem uma parte que você comenta muito a questão da pessoa, ela querer julgar o outro, viver julgando, viver condenando. E quando ela vive nesse processo de só condenar, só acusar, de certa forma ela está, prejudicando ela mesma. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Jesus tem um texto messiânico de Isaías que é o próprio Cristo dizendo a nós, olhai para mim e sede salvos. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então todos nós somos falhos. Temos a essência que Adão nos deixou do pecado, estamos vivendo numa terra pecaminosa, então nós falhamos, tem hora que nós, de alguma maneira, falamos algo que a pessoa não gostou, cometemos algum tipo de erro. É por isso que Jesus falou, não olhe... eu, né, pastor? Não, pastor, mas sobre aquela situação, eu entendi depois o que o pastor falou, que lógico que na hora, na primeira impressão, foi você mesmo que escreveu esse livro? Não, foi o vizinho. Mas depois eu entendi, o pastor já tinha todo esse conhecimento que eu não tinha ainda. Então imagine, aquilo ali é fichinha. Mas o segredo é olhar para Jesus. Porque assim, se der tempo, nós vamos falar até de uma situação sobre Judá. Quando nós apontamos um dedo, tem 3 apontando na nossa direção. Por isso que a hora que nós vemos alguém cometendo um erro, nós temos que tomar cuidado para falar sobre essa pessoa. E ao invés de criticar, nós temos que clamar a Deus a misericórdia. Porque Deus está nos abrindo os olhos para enxergar que aquilo não é legal. Então, ao invés de nós acusarmos, apontarmos o dedo, vamos clamar pela pessoa, pedir a misericórdia, ajudar ela, que talvez ela esteja numa dificuldade que nós já superamos. E Judá? Como chegamos em Judá? Judá. Chegamos. Então, a bênção foi, passando. Rubens, Simeão, Levi, chega no 4º filho. 4º filho, Judá, já começa com seu nome, que significa louvor. Já tem tudo a ver com Deus. Judá foi um homem muito temente a Deus, embora tenha uma história bíblica aí que ele deu uma vacilada feia. Mas ele era temente a Deus e honrava o seu pai. Olha aquilo que o pastor Ezequias falou. O princípio. A diferença é essa, ele cumpriu o princípio da honra. Quando o Rubem teve a ideia de jogar o Jacó na cova e foi buscar uma corda, os irmãos estavam todos irados, querendo matar o José. A ideia de vender o José foi justamente do Judá, numa forma de proteger o José e não tirar a vida do José. Então, só dos irmãos darem ouvidos para o Judá já mostra uma liderança que ele tinha na família dele. E aí Deus enxergou isso no coração de Judá e escolheu Judá. Falou, vai ser de Judá. Quando Jacó está lá no leito de morte e chega ao quarto, Judá, eu acredito que foi o Espírito Santo, através de Jacó, que falou, você é um leãozinho. De você sairá o leão de Israel. E ali era a escolha de Deus sobre Judá. É muito forte isso, porque olha como que Deus é maravilhoso. Judá, o 4º filho de Judá, o 4º filho de Jacó. Recaiu sobre ele a bênção. E na família de Judá repetiu. Jesus veio, até a chegada do Messias, quem deu sequência ao clã de Judá foi justamente Pérez,
o quarto filho de Judá. Aí nós vamos comentar se tiver tempo. Eu não sei se tem tempo ainda. É engraçado que é interessante que nesse contexto aí, na verdade, não foi propriamente um erro, talvez, né, do Judá. Não foi propriamente um erro, mas foi um escape, né? Porque quem sabe os irmãos realmente não iam dar cabo da vida de José, né? E aí os planos de Deus lá na frente não iam ser concretizados, que daí o José depois foi o governador, Sim. né? Então, quem sabe ali naquele momento foi um escape. Ô, Rafa, nós vamos ter que marcar um outro episódio É, só pra então. ouvir Falar, toda sim. essa Aí história. depois- Porque é pra chegar em bacana, Judá, né? né? É, ba- É, pra é- chegar é em muito Judá. bacana. Aqui a história de Judá tem umas coisas assim muito fortes. Sim. Porque, assim, Judá ele profunda. teve 3 filhos. Er, Onã e Selá. O Er, que era o primogênito, se casou com uma jovem chamada Tamar. A Bíblia fala que ele era mau perante os olhos do Senhor. Eu vou resumir aqui para dar tempo. Ele era mau perante os olhos do Senhor, o Senhor o matou. Existia a lei do levirato. Quando morria um homem sem deixar filhos, o seu irmão tinha que se casar com a viúva e o primeiro filho do relacionamento era considerado do falecido, para o falecido não ficar sem descendência. Então o Onã, o segundo filho do Judá, se casou com a Tamar. O que acontecia? No relacionamento ele não estava a fim de cumprir a lei do levirato. Então na hora do relacionamento do casal, ele ejaculava na terra, ele tirava e ejaculava na terra. Ele não tinha noção, o Onã, ele não tinha noção que ele estava atrapalhando um plano divino. Porque quando ele fazia aquilo, a bênção então estava sobre ele. Deus matou o primeiro. Deus matou o Selá. O Onã não tinha essa noção que aquele ato desonroso dele estava atrapalhando um plano divino. Resultado, Deus matou o Onã. Quando Deus matou o Onã, o Selá, que era o mais jovem, que era o mais moço, teria que ele ser dado para Tamar. O Judá com a esposa falaram, pô, essa mulher está matando nossos filhos. Colocou a culpa na Tamar. E daí falou para Tamar, não, vai para a casa dos seus pais, quando o Selá ficar, né, com uma maior idade, nós fazemos o casamento, tal. A lei teria que fazer o casamento com ela. Foi, os anos passaram, o Judá ficou viúvo, não fizeram o casamento, a Tamar lá percebeu, o Judá não vai me casar com o Selá. Certa vez o Judá sobe para a cidade de Tímina. Até a cidade de Tímina é uma cidade que eu estive lá em Israel, onde hoje fica a réplica do tabernáculo. E o Judá subiu para Tímina, que era a cidade da Tamar. A Tamar ficou sabendo que seu sogro estava ali. Ela se vestiu de prostituta casual, que cobria o rosto. Foi para a entrada da cidade. O Judá estava viúvo há um bom tempo. Ela se ofereceu para o Judá. O Judá se deitou com ela, sem saber que era sua nora. 3 meses depois, a barriga cresce. Chega a notícia lá pro Judá, sua nora está grávida, desonrou a sua família, adulterou. O Judá, em primeiro momento, por isso a gente não pode acusar, o Judá, em primeiro momento, falou, olha o que ela fez, deve ter xingado ela, tal. Traga aquela mulher lá que nós vamos queimar ela. Porque era a morte, né? A cultura diz que ela tinha que morrer. Agora, olha que interessante isso. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente quer queimar alguém, mas quem está queimado somos nós. Porque quando ele se deitou com a Tamar, ele não tinha com o que pagar, então ela fez o combinado. Não, depois você traz aqui, eu fico na entrada da cidade. Ele deixou o anel, deixou o cajado. Deixou a prova do crime. Deixou a prova lá, falou, eu vou mandar o pagamento. Realmente, o Judá mandou o pagamento. Só que a Tamar já não estava mais lá, não encontrou a prostituta. Então ele falou, eu mandei o pagamento, mas não tinha ninguém, passou o tempo. Quando ele subiu para queimar a Tamar, falou, você fez tal, ela colocou em cima da mesa, do dono desses pertences aqui eu estou grávida. O anel de Judá, o cajado de Judá e tinha mais um pertence de Judá lá. Aí falou, meu Deus. Então é a questão, nós temos que tomar cuidado. Às vezes vai queimar uma pessoa, quem está queimado somos nós. Pastor, você falou você falou, só para a gente concluir, você falou do que ele ejaculava fora, né? E aí me lembra quando Deus falou sobre a Raquel, né? É a Raquel, a mãe do Jacó e do Esaú, né? Aí ele disse assim, olha, dentro do seu ventre tem 2 nações,
Veja como que é importante. A Rebeca, né? A Rebeca, É a desculpa, Rebeca. A Rebeca, aí dentro do ventre da Rebeca tinham 2 nações. Veja como a Sim. situação, né, é interessante, né? Desse contexto aí. Olha só para concluir, que eu sei que a gente está estourando o horário. Aí ela ficou grávida, a Bíblia fala que o Judá não mais tomou ela como esposa, mas acolheu. Havia gêmeos no ventre. O Pérez e os... Agora não me recordo o nome do segundo filho. Aí, acho que eu marquei aqui, que é interessante a gente dar a informação correta. Mas havia gêmeos ali, o Pérez e o Zerá. O Pérez e o Zerá. Quando a Tamar foi dar à luz, o Zerá, olha só, a criança nasce, o que nasce primeiro? Nasce primeiro a cabeça. Aí, o Pérez colocou a mão para fora. A parteira falou, esse é o primogênito. A parteira pegou e enrolou uma fita roxa no bracinho do Pérez e colocou a mãozinha para fora. E o Zerá colocou a mãozinha para fora. E o Pérez ficou lá dentro. Aí, esse é o primogênito, daí o Zerá voltou a mãozinha para dentro. Então, isso dá até uma mensagem que o importante não é aparecer primeiro, o importante é ficar na posição. É permanecer na posição. Ele estava com a fita, ele tinha aparecido, mas ele quis sair na posição errada. Voltou a mão, quem que saiu primeiro? O Pérez. Então, o Pérez é o 4º filho de Judá. Então, Judá recebeu essa bênção, sendo o 4º filho de Jacó, e quem deu sequência ao clã de Judá foi Pérez, o 4º filho, que permaneceu na posição. O Zerá até quis sair, mas quis sair na posição errada. Voltou a mãozinha para dentro com a fita roxa, quem saiu foi o Pérez, e o Pérez está lá na genealogia de Puxa Cristo. vida. Quantos ensinamentos, né? Quanta Bacana, história. é muito Ô, gostoso, Rafa, né? obrigado. O tempo nosso aqui estoura, mas eu sei que tem muito conteúdo ainda para você compartilhar com a gente. Certamente nós vamos convidar o Rafa em outros momentos para continuar compartilhando Segundo todo esse livro no forno, pastor? todo esse conhecimento que o Rafa tem, certamente vai nos abençoar muito. Bira, quer deixar algum recado, pessoal? Só aí da mandar um live? abraço aqui pro Rafa, né? O Rafael, né, que tá aqui mandando um abraço pro Rafa. Rafael Vieira Cunha, né? Que é mandando um abraço aqui pra nós, que eita glória, bacana. que Deus abençoe grandemente, né? E o Wilson Dias também falou que 34 anos de caminhada com o Rafa, louvando ao Senhor, e tô 39 anos pela misericórdia de Deus, que ele mandou um abraço aqui também. Que bacana. Ô, Rafa, gostaríamos que você dirigisse uma oração, tanto para os nossos ouvintes, pessoas que deixaram pedido de oração, como também pessoas que estão ouvindo no presencial, no online, agora nesse momento no ao vivo, como também as pessoas que estarão ouvindo essa live em outro momento, para que, através da sua oração, também elas sejam abençoadas. Vamos orar, só a pergunta do Ezequias, já estou escrevendo o segundo livro sem data, sem pressão, mas assim, nós estamos estudando e escrevendo o segundo livro assim. E sou eu que estou escrevendo. É isso aí. Fique à vontade. E onde as pessoas, antes de você orar, isso. onde é que as pessoas encontram o seu livro, pastor? Olha, as Aqui na pessoas... Nobel tem. Na Nobel tem. Aqui na igreja também, Semeador você está tem, todo o tempo aqui na igreja também, aqui né? na tarde, todos os horários de segunda a sexta, todas as tardes de segunda a sexta, eu estou aqui no templo, então a pessoa pode vir aqui falar diretamente comigo. Compra-se online também? E online ainda não, ainda estou estudando essa maneira de A pessoa colocar pode online. entrar em contato. Mas nas livrarias Semeador, Nobel tem, e entrar em contato Já comigo. você vai Entre encontrar em na contato com Amazon. qualquer pastor que você conheça da Quadrangular Sede ou liga aqui na igreja, Sim. certamente A gente vai o dar o pastor caminho, Rafa vai deixar disponível para você esse livro. Pode também entrar nas nossas redes sociais, tem mensagens no YouTube, Qual é o seu canal? Qual que é o... @rafael.oficial. @rafael.oficial. Isso, o Instagram, o YouTube, e nós estamos aí ministrando a palavra de Deus. Amém, Rafa. Pode dirigir a oração para nós? Santo Deus, eterno e soberano, somos gratos ao Senhor por esse momento tão precioso na Tua presença, falando da Tua palavra, Pai. Meu Deus, pessoas que nos acompanharam, aqueles que ainda vão entrar, Deus, nesta live, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua direção, a salvação. Meu Pai, que essas pessoas possam compreender a importância de seguir princípios, de colocar a Tua palavra em prática para serem abençoadas pelo Senhor. Nós clamamos no nome de Jesus, determinamos cura, saúde, paz, alegria e direcionamento. Nós te agradecemos por todas as coisas e assim fazemos no nome de Jesus. Amém
Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenho certeza que você foi abençoado através dessa transmissão da Bênção do Trabalhador. E não deixe de compartilhar, a participar também, ouvir todas as segundas-feiras, com exceção da segunda-feira que é a Santa Ceia. A gente não faz a transmissão ao vivo, a gente só faz na próxima semana após a Santa Ceia. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.